O início de um pesadelo subterrâneo, 1966. Floresta de Hobo, Vietnã. Este não era um campo de batalha comum. Para os soldados americanos e australianos, a guerra no Vietnã havia se transformado em uma caçada fantasmagórica, um duelo contra o invisível. No meio da densa vegetação, o inimigo não apenas atacava, ele desaparecia. Não se tratava de uma retirada tática ou de se esconder atrás de uma árvore. Era um sumiço completo, instantâneo, como se a própria terra os engolisse. A sensação era de que as leis da física e da guerra haviam sido suspensas. Imagine a cena que se repetia com uma frequência aterrorizante. Tropas aliadas em patrulha, em alerta máximo. De repente, combatentes do Viet Cong, VC, surgem do nada, disparam uma saraivada de tiros e, em um piscar de olhos, evaporam. O chão que pisavam estava vazio. Esse fenômeno, repetido dia após dia, começou a corroer a moral e a sanidade das tropas. A selva, que já era um labirinto verde e hostil, agora parecia estar viva, conspirando contra eles, escondendo e protegendo o inimigo de forma sobrenatural. O estresse psicológico de enfrentar um adversário que se recusava a lutar de forma convencional era imenso, transformando cada patrulha em uma experiência de ansiedade e paranoia. Pistas estranhas e o dilema de Westmoreland. Por semanas, milhares de soldados aliados encontraram apenas evidências frustrantes que mais pareciam zombar de sua incapacidade de caçar o inimigo. Cápsulas de projéteis incrustadas na lama, indicando um confronto recente, mas sem corpos. Pegadas frescas que de repente terminavam no meio do passo, como se o soldado tivesse sido teletransportado para outra dimensão. Rastros de sangue que levavam a lugar nenhum, desaparecendo misteriosamente nas raízes das árvores, sugerindo feridos que simplesmente sumiam no ar. Uma unidade especial americana foi enviada para investigar o fenômeno, mas dos 700 voluntários, 1 em cada 3 nunca mais voltou. O alto comando americano estava em pânico. O general William Westmoreland, comandante de todas as forças do CLL no Vietnã, via sua mesa ser inundada por relatórios que descreviam o mesmo evento impossível. Em 1965, a presença americana havia saltado de 20 mil conselheiros para quase 250 mil tropas de combate, um aumento exponencial. Mas o inimigo permanecia indetectável, quase impossível de caçar. A cada contato, a resposta americana era maciça. Artilharia pesada, ataques aéreos, tudo para varrer a área. Mas quando as tropas avançavam, esperando encontrar corpos, armas e equipamentos, encontravam apenas o chão vazio. Era como lutar contra o ar. Uma frustração que minava a confiança na superioridade tecnológica americana. Westmoreland sabia que a explicação para o mistério não estava na superfície. Embora pequenos túneis e tocas fossem comuns, desmoronando facilmente com granadas, a forma como unidades inteiras do VC desapareciam sugeria uma estrutura muito mais complexa, organizada e resistente. O epicentro desse enigma era o Triângulo de Ferro, uma área de selva densa de 40 milhas quadradas, cerca de 100 quilômetros, a apenas 30 quilômetros de Saigon, a capital. De lá, o Viet Cong podia atacar a capital à vontade, usando o local como um santuário impenetrável. Westmoreland chegou a uma conclusão inevitável. Os redutos precisavam ser atacados de frente. Ele pressionou Washington para obter permissão para lançar operações de busca e destruição em uma escala nunca antes vista, determinado a desmantelar a base de operações do VC. A preparação para a Operação Crimp. Para um empreendimento dessa magnitude, Westmoreland precisava de mais do que apenas tropas americanas. Em junho de 1965, a Austrália enviou 1.400 soldados do 1º Batalhão, Regimento Real Australiano, juntamente com unidades da Nova Zelândia. Essas tropas foram integradas à 173ª Brigada Aerotransportada do CQA, sob o comando do brigadeiro-general L.S. Williamson.
O treinamento conjunto foi crucial. Os australianos e neozelandeses dominaram rapidamente as novas técnicas aeromóveis, usando helicópteros para se deslocar e atacar o inimigo com velocidade e precisão. Uma tática essencial para a guerra na selva. Em janeiro de 1966, os Aussies, liderados pelo tenente-coronel Alex Preece, haviam provado seu valor. Inicialmente vistos com ceticismo pelos americanos, agora eram especificamente solicitados para as missões mais difíceis. A mais nova delas era a Operação Crimp. Programada para 8 de janeiro de 1966, Crimp seria a maior missão de busca e destruição já tentada no Vietnã, um esforço colossal para erradicar o VC da região. O plano era ambicioso. Os soldados varreriam a floresta de Hobou, adjacente ao Triângulo de Ferro, onde a inteligência suspeitava estar o quartel-general regional do Viet Cong. O comando-geral coube ao major-general Jonathan Seaman. Sua estratégia era simples, mas brutal. A 173ª aerotransportada seria lançada de helicóptero pelo norte e oeste, enquanto a 3ª Brigada avançaria pelo sul. Juntas, as forças aliadas empurrariam o inimigo para leste, em direção ao rio Saigon, onde artilharia e helicópteros de ataque estariam prontos para aniquilá-los. Os australianos de Preece receberam a missão mais perigosa: proteger o flanco norte. Se o VC rompesse ali, toda a operação estaria comprometida. Eles estavam equipados com artilharia própria, veículos blindados M113 e, crucialmente, os engenheiros da tropa de campo, liderados pelo capitão Sandy McGregor. McGregor e seus engenheiros eram a chave para desvendar o mistério. Armados com cargas de demolição, lança-chamas e gás lacrimogênio, eles estavam preparados para destruir bunkers, limpar defesas com armadilhas e, finalmente, expor os segredos que o inimigo havia escondido sob a selva. A Operação Crimp começou na manhã de 8 de janeiro de 1966, com uma barragem de fogo de artilharia, seguida por ataques de napalm que reduziram a vegetação a cinzas. Missões de B-52, conhecidas como Arclight, enviaram ondas de choque pela terra, limpando áreas para as zonas de pouso. Ao amanhecer, os helicópteros decolaram em ondas, levando os 8.000 homens para a floresta de Hobo. Pouco depois das 9h30, a primeira onda desceu através da névoa matinal. As unidades se espalharam para selar a área, enquanto reforços chegavam por terra. Tudo parecia correr conforme o planejado, mas o que os aliados estavam prestes a descobrir mudaria para sempre a natureza da guerra. A recepção hostil na floresta de Hobo, a Operação Crimp, começou com a precisão brutal planejada pelo major-general Jonathan Seaman. Helicópteros despejaram 8.000 homens na floresta de Hobo, uma área que a inteligência aliada acreditava ser o quartel-general regional do Viet Cong. O plano era empurrar o inimigo para o leste, em direção ao rio Saigon, onde a artilharia esperava. Mas, ao contrário do que se esperava, o Viet Cong não estava fugindo. Eles estavam esperando, transformando a selva em um campo de extermínio meticulosamente planejado. Os australianos do tenente-coronel Alex Preece, encarregados do perigoso flanco norte, foram os primeiros a sentir a fúria da resistência. Assim que as botas tocaram o chão lamacento, eles se viram em um pesadelo de armadilhas. Cada passo era uma roleta russa, um risco calculado. Estacas pontiagudas, conhecidas como punji stakes, estavam escondidas em poços rasos cobertos de grama, projetadas para perfurar os pés e causar infecções debilitantes. Fios armadilha, quase invisíveis, esticavam-se entre as árvores, conectados a projéteis de artilharia enterrados, prontos para explodir ao menor toque. Granadas penduravam-se em galhos, presas por linhas de pesca amarradas aos seus pinos, transformando a vegetação em um arsenal letal. O VC havia transformado a selva em uma armadilha mortal, meticulosamente preparada por semanas, demonstrando uma paciência e engenhosidade que os aliados subestimavam.
Em meio a esse caos, a tragédia quase se abateu de forma inesperada. Um helicóptero americano, em meio à confusão da batalha e à fumaça, confundiu os australianos com forças inimigas e abriu fogo. Apenas chamadas de rádio desesperadas e frenéticas conseguiram interromper o fogo amigo, momentos antes que o erro se tornasse fatal. O incidente serviu como um lembrete sombrio de que o perigo vinha de todas as direções, inclusive dos próprios aliados. O inimigo que desaparece. Apesar do susto, o combate continuou intenso. Fogo inimigo irrompeu da linha das árvores, resultando na perda de 6 soldados, incluindo um comandante de pelotão. Mas o que mais intrigava e aterrorizava os soldados era a tática do VC. Os combatentes continuavam a aparecer por trás de árvores e valas rasas, disparavam e, em seguida, desapareciam no chão. Era o fantasma da selva se manifestando novamente, mas desta vez a explicação estava prestes a ser revelada. A frustração dos soldados era palpável. Eles estavam lutando contra um inimigo que não podiam ver, que não podiam caçar. Enquanto as companhias de Price manobravam para flanquear a posição inimiga, uma notícia urgente chegou pelo rádio. Eles haviam encontrado uma entrada. Não era uma toca de raposa ou um bunker improvisado, facilmente destruído. Era a entrada para um hospital subterrâneo totalmente equipado, esculpido na própria terra. Lá dentro, os soldados encontraram equipamentos cirúrgicos de ponta, tubos de transfusão de sangue, vastos estoques de medicamentos e centenas de documentos cruciais. A descoberta era a prova irrefutável de que o Vietcong não estava apenas se escondendo. Eles haviam construído uma infraestrutura maciça e complexa sob a superfície, uma base de operações que desafiava a lógica militar. A decisão do capitão McGregor. A revelação mudou o foco da Operação Crimp. O Vietcong havia construído algo de proporções gigantescas e era imperativo descobrir sua extensão e propósito. Na manhã de 9 de janeiro, o capitão Sandy McGregor, o engenheiro-chefe da tropa de campo número 3, estava exausto. Ele havia passado as últimas 24 horas desarmando armadilhas e demolindo bunkers. Agora, ele se encontrava diante da entrada do túnel, em uma discussão acalorada com os comandantes americanos. A mentalidade americana era clara: jogar granadas de fumaça e gás lacrimogênio, selar o buraco com explosivos e seguir em frente, minimizando o risco. Mas McGregor tinha uma visão diferente. Ele sabia que destruir o túnel sem entender o que ele representava seria um erro estratégico colossal. Aquele buraco, mal largo o suficiente para os ombros de um homem, era a chave para desvendar o mistério do inimigo invisível. McGregor tomou uma decisão que o tornaria uma lenda. Ele iria descer. Reunindo seus engenheiros, ele se preparou para a descida. Não havia como saber se um soldado inimigo estava esperando no escuro com um rifle apontado. O engenheiro checou sua lanterna e puxou sua pistola de serviço, uma Browning 9mm, que naquele momento parecia lamentavelmente inadequada para o que o esperava no subsolo. A descida ao mundo paralelo. Para garantir um mínimo de segurança, um de seus sargentos amarrou uma corda na perna de McGregor para puxá-lo de volta em caso de emergência. McGregor, então, mergulhou de cabeça na escuridão. A corda cortava seu tornozelo enquanto seu peso o puxava para a terra. As paredes do túnel pressionavam seus ombros, exigindo um esforço físico e mental para se mover. O ar, à medida que ele descia, tornava-se denso e viciado, carregado com o cheiro de terra úmida, suor e fogueiras distantes. Todos os sinais de habitação humana, de uma vida inteira acontecendo sob seus pés. Com o feixe de sua lanterna mal conseguindo penetrar a escuridão, McGregor avançava com o dedo no gatilho, pronto para responder a qualquer ameaça. Quando suas botas finalmente tocaram o chão, ele virou a cabeça, esperando encontrar um esconderijo improvisado. O que ele viu o chocou.
As paredes não eram de terra áspera e solta. Eram lisas, compactadas e cortadas de forma limpa através da argila, reforçadas com estruturas de bambu. Aquele não era um buraco, era uma obra de engenharia sofisticada, um testemunho da determinação do Viet Cong. McGregor e seus homens haviam apenas arranhado a superfície. Nos 4 dias seguintes, os engenheiros exploraram sistematicamente as passagens interconectadas, usando fio telefônico para medir distâncias e bússolas para traçar direções. Eles estavam mapeando um mundo subterrâneo que desafiava tudo o que os aliados pensavam saber sobre a capacidade do Viet Cong, revelando a existência dos lendários túneis de Cu Chi. A cidade enterrada, os túneis de Cu Chi. O que o capitão Sandy McGregor e seus engenheiros descobriram nos 4 dias seguintes à descida inicial foi uma verdadeira cidade subterrânea, um testemunho da resiliência e engenhosidade vietnamita. O complexo de túneis, que mais tarde seria conhecido como túneis de Cu Chi, era um labirinto intrincado, feito pelo homem, que se estendia por mais de 250 quilômetros, conectando aldeias, bases militares e rotas de suprimentos, desde os arredores de Saigon até a fronteira com o Camboja. A engenhosidade da construção era espantosa. As passagens se ramificavam em vários níveis, chegando a ter 2 ou até 3 andares de profundidade. Para um dos exploradores, o sistema lembrava o metrô de Nova York, mas com uma diferença crucial. Este era um sistema de guerra, projetado para a sobrevivência e o combate. A terra, rica em argila e ferro, secava em uma consistência semelhante a cimento, capaz de suportar até mesmo os bombardeios mais pesados. O VC cavava novas seções durante a estação das monções, quando o solo estava macio, e as deixava endurecer nos meses secos. O complexo era um ecossistema de guerra completo, uma base de operações autossuficiente que permitia ao Viet Cong operar sob o nariz das forças aliadas. Instalação subterrânea. Função e importância: câmaras de armazenamento. Guardavam armas, munições e explosivos, mantendo o arsenal do VC seguro dos bombardeios aéreos e permitindo reabastecimento rápido. Clínicas de campo equipadas para cirurgias e transfusões, permitindo que os feridos fossem tratados e se recuperassem sem precisar emergir, mantendo o segredo da operação. Salões de reunião, galerias amplas onde companhias inteiras podiam se reunir para planejar, celebrar e receber instruções, tudo a 9 metros de profundidade, longe do alcance da inteligência inimiga. Cozinhas disfarçadas, ventiladas por chaminés que liberavam fumaça de forma sutil no chão da selva, evitando a detecção por aeronaves de reconhecimento. Imprensa e documentos. Uma prensa de impressão para propaganda e centenas de milhares de documentos, incluindo ordens, mapas e relatórios de inteligência, essenciais para a coordenação da guerra. Estima-se que o complexo poderia abrigar até 5.000 combatentes, alguns vivendo no subsolo por meses a fio. Tudo isso acontecia enquanto, na superfície, as patrulhas americanas permaneciam completamente alheias à presença de milhares de inimigos sob seus pés. A descoberta de McGregor, que incluiu a captura de 59 armas de apoio e 20.000 cartuchos de munição, foi um divisor de águas, revelando a verdadeira escala da resistência do VC. O nascimento dos ratos de túnel. Em uma coletiva de imprensa em Saigon, McGregor descreveu seus homens caçando pelo labirinto como furões de túnel, tunnel ferrets. Um jornalista americano, sem familiaridade com o termo, escreveu ratos de túnel, tunnel rats. O nome pegou, e assim nasceu uma das especialidades mais perigosas e lendárias da Guerra do Vietnã. A partir do fim da Operação Crimp, os comandantes aliados emitiram uma nova ordem. Os túneis não podiam mais ser simplesmente destruídos. Eles tinham que ser explorados, mapeados e compreendidos antes de serem demolidos.
Para essa missão perigosa, os engenheiros de combate, agora conhecidos como ratos de túnel, tornaram-se essenciais. Eles eram a ponta de lança na guerra subterrânea, os únicos dispostos a enfrentar o inimigo em seu próprio domínio. O perfil e o treinamento. A natureza claustrofóbica e perigosa dos túneis impôs requisitos físicos específicos para os voluntários, transformando a especialidade em um clube de elite de homens pequenos e corajosos. Altura máxima, 1,65 era o limite, pois os túneis eram estreitos demais para homens mais altos. Essa restrição física moldou o perfil demográfico da unidade. Origem. Devido ao requisito de altura, a maioria dos voluntários americanos vinha de origens hispânicas, especialmente soldados porto-riquenhos e mexicano-americanos, que se voluntariavam apesar de saberem dos perigos extremos. O treinamento era improvisado e brutal. O Comando de Assistência Militar lutava para desenvolver um manual, mas as unidades tinham que aprender por tentativa e erro, com a vida de seus companheiros como preço do aprendizado. Os australianos tinham uma ligeira vantagem com a Escola de Engenharia Militar em Sydney, oferecendo um curso que cobria detecção de minas e desarmamento de armadilhas. Os ratos de túnel operavam em equipes de 2 homens. O número 1, um veterano que liderava a descida, e o número 2, um recém-chegado em treinamento. Se ambos sobrevivessem por 6 meses, o número 2 se tornava um número 1, responsável por treinar o próximo voluntário aterrorizado. Era um ciclo de sobrevivência e mentoria no ambiente mais hostil imaginável, a realidade aterrorizante do subsolo. Apesar de todo o treinamento, nada preparava os homens para a realidade do que esperava lá embaixo. O Viet Cong, sabendo que a descoberta dos túneis era inevitável, havia transformado o complexo em um labirinto de armadilhas mortais, projetadas especificamente para visitantes indesejados. O processo de descida. Nível 1. Localização. Encontrar as entradas exigia horas de pisoteio em trechos suspeitos de terra, testando por espaços ocos sob a camuflagem. 2. A descida. O rato de túnel deitava-se de bruços e seus colegas agarravam seus tornozelos, baixando-o de cabeça na escuridão. 3. Equipamento. Na posição invertida, ele segurava uma pistola, M1911 ou M1917, com apenas 6 ou 7 cartuchos e uma lanterna. O sangue corria rapidamente para a cabeça e a terra desmoronava em seu rosto. Uma vez lá dentro, o líder da equipe usava uma baioneta para sondar a frente, verificando minas e armadilhas, enquanto o número 2 procurava por fios armadilha no teto. Eles se moviam mais pelo tato do que pela visão, na escuridão quase total. O ambiente era um pesadelo sensorial, uma câmara de tortura psicológica. O eco negro, um silêncio estranho vindo de debaixo da terra, onde cada som ricocheteava nas paredes, tornando impossível determinar a distância de um inimigo. A paranoia era constante. O ar, denso com dióxido de carbono, viciado e quente. A respiração era um esforço. A fauna, infestado de formigas, escorpiões, cobras e centopeias do tamanho da mão de um homem. As armadilhas biológicas. Além das armadilhas explosivas, havia cobras venenosas e estacas afiadas revestidas com dejetos humanos para causar infecção. O cabo Robert Bob Boutell, um dos engenheiros de MacGregor, morreu no 3º dia da exploração, preso em uma passagem que se estreitava. Sua morte foi um lembrete brutal do preço de se aventurar naquele mundo paralelo, um preço que muitos outros pagariam. A intensificação da guerra subterrânea. A descoberta dos túneis de Cu Chi por Sandy MacGregor em 1966 não encerrou o mistério, apenas o levou para o subsolo. A partir daquele momento, a guerra no Vietnã ganhou uma nova dimensão e a batalha pelo controle dos túneis se intensificou, tornando-se um duelo de engenhosidade e resiliência.
O Viet Cong, ciente de que seus esconderijos haviam sido descobertos, adaptou-se rapidamente. Os túneis, que já eram armadilhas mortais, foram transformados em verdadeiros campos minados biológicos e explosivos, projetados para causar o máximo de dano físico e psicológico ao invasor. Contramedidas do Viet Cong, descrição e impacto, armadilhas biológicas. Cobras venenosas, aranhas e escorpiões eram soltos nos túneis. Estacas pontiagudas eram revestidas com dejetos humanos para garantir infecções graves, transformando um ferimento simples em uma sentença de morte lenta. Armadilhas explosivas. Minas M16 Jumping Jack eram colocadas ao redor das entradas, saltando até a altura da cintura antes de detonar, causando ferimentos devastadores em quem tentasse entrar ou sair. Gás venenoso. Utilizado como arma, embora muitos ratos de túnel se recusassem a usar máscaras de gás, pois elas comprometiam a visão, audição e respiração no ambiente já claustrofóbico, preferindo o risco de envenenamento à cegueira tática. A resposta americana foi igualmente brutal. Depois de completar uma busca perigosa, os ratos de túnel tinham duas opções: armar os túneis com poderosos explosivos C4 para destruição total ou usar lança-chamas para incinerar tudo lá dentro, garantindo que nada e ninguém sobrevivesse. O fracasso das operações maciças os EUAVO tentaram destruir o sistema de túneis de uma vez por todas com operações maciças, demonstrando a frustração do alto comando com a ineficácia das táticas convencionais. A Operação Cedar Falls, em 1967, é o exemplo mais notório. Mais de 30.000 tropas foram enviadas, e a área foi bombardeada com mais munição do que a que caiu sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Aldeias inteiras foram evacuadas e bulldozers blindados rasparam a vegetação e o solo, numa tentativa de expor e destruir a rede. No entanto, meses depois, as forças americanas descobriram que o Viet Cong não apenas havia reconstruído os túneis, mas as crateras gigantescas criadas pelos B-52 agora serviam como novas e convenientes entradas, demonstrando a incrível capacidade de adaptação do inimigo. O fracasso em destruir a rede subterrânea teve consequências devastadoras. Em 1968, durante a ofensiva do Tet, o Viet Cong usou os túneis para posicionar milhares de combatentes ao redor de Saigon, emergindo simultaneamente para atacar a capital e bases americanas. Este ataque coordenado, embora militarmente contido, chocou o mundo e virou a opinião pública contra a guerra, provando o valor estratégico inestimável dos túneis. O preço de ser um rato de túnel. A natureza perigosa e mentalmente desgastante da missão fez com que os ratos de túnel ganhassem um respeito imenso de seus colegas. Eles eram os únicos dispostos a enfrentar o eco negro, o silêncio perturbador do subsolo, onde cada som era distorcido, aumentando a paranoia e o estresse. As estatísticas falam por si, revelando o alto custo humano dessa especialidade. Estatística: detalhe total de ratos de túnel. Apenas 700 homens serviram nessa função entre 1965 e 1972, de um total de 500 mil de americanos no Vietnã. Taxa de baixas: 1 em cada 3 ratos de túnel se tornou uma baixa, uma das taxas mais altas de qualquer especialidade na guerra, superando muitas unidades de linha de frente. O ex-rato de túnel Jim Merritt explicou que, por mais perigoso que fosse o trabalho no subsolo, a maioria das baixas ocorria na superfície, durante a segunda parte de seu trabalho: encontrar e desarmar minas e armadilhas. O perigo era onipresente. A camaradagem e o humor brutal eram a forma como os veteranos lidavam com o trauma. De volta à base, eles rasgavam os uniformes uns dos outros ou atiravam comida no refeitório, em rituais que os recém-chegados observavam confusos. Era uma forma de liberar a tensão acumulada no inferno subterrâneo. O legado dos túneis.
Nos anos finais da guerra, os Ibeua intensificaram o uso de desfolhantes químicos, como o agente laranja, para remover a cobertura da selva. Infelizmente, muitos ratos de túnel desenvolveram problemas de saúde anos depois, devido à exposição a esses produtos químicos nos túneis contaminados, um legado trágico que se estendeu muito além do fim do conflito. Ao final do conflito, as forças aliadas haviam descoberto mais de 4.800 entradas de túneis. A dependência do exército desses soldados especializados era absoluta. Sem eles, as baixas americanas teriam sido muito maiores e os sucessos estratégicos muito menores. Hoje, alguns dos túneis originais de Cu Chi são preservados pelo governo vietnamita como locais históricos. Turistas podem rastejar pelas mesmas passagens que um dia foram navegadas por combatentes do Viet Cong e ratos de túnel. Mas agora, sem as minas, as armadilhas e as criaturas venenosas que tornaram aquele lugar um dos teatros de guerra mais aterrorizantes da história. O legado dos ratos de túnel é a história de homens que desceram à escuridão para lutar contra um inimigo que havia transformado a própria terra em sua arma mais poderosa, reescrevendo as regras da guerra na selva.